Olá, meu povo, tudo bom? Aqui é o professor Heber Vieira. Estamos nessa jornada boa, mas o que acontece? Porque eu estou aqui de novo no evento de FPE com vocês. Estou aqui exatamente porque a banca simplesmente, a semana passada nós fomos pegos de surpresa, o Diário Oficial saiu a banca FUNCERN. FUNCERN é uma banca da Universidade do Rio Grande do Norte, e todo mundo sempre acostumado com a FAD, né, que inicialmente seria a banca FAD, mas foi mudado. Isso foi mudado, inclusive a minha mentoria, ela teve que ser parada para que eu observasse isso direitinho, fizesse uma nova programação. Nós já estávamos na 5ª aula, trabalhando só com a linguagem da banca FAD, mas aí aconteceu essa mudança, saiu do Diário Oficial, e a banca FUNCERN vai ficar tanto para os cargos administrativos, como também, que chama de técnico administrativo, né? Qualquer cargo que não for professor lá, eles chamam de técnico administrativo. Qualquer cargo, advogado, contador, eles vão chamar de técnico administrativo. Tá? Assistente de administração, administrador, e o cargo de professor também. Tudo isso vai ficar a cargo dessa banca FUNCERN. Vamos falar, durante esse encontro nosso aqui, vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, a cada questão que eu terminar, eu vou falar um pouquinho sobre a banca, tá bom? Vou dar um raio-x da banca para vocês. Vou dizer como é que ela funciona e tal, vou dar todas as informações necessárias das quais vocês precisam, tá bom? Vou fazer isso. Então, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e que bom que você está aqui e que você não desiste do seu sonho, apesar de mudanças de banca. Tá? Que bom que você não desiste dos seus sonhos. Então, vamos lá, gente. Olha, primeira questão, vou fazer aqui. Quando terminar a questão, a gente começa um pouco. Porque tem tudo a ver com banca, perfil de banca, concurso. Primeira questão, exerce função substantiva o trecho destacado em. Então, veja só, nesse caso aqui, quando você encontra essa situação de exerce função substantiva, você vai procurar, sabe o quê? Você vai procurar uma conjunção integrante. Conjunção integrante. Tem que procurar uma alternativa em que haja conjunção integrante. Ô, Heber, me esqueci disso. Como é essa história de conjunção integrante? Conjunção integrante é aquele tipo de questão que sempre traz para você aquela ideia de você substituir a partir dela até o final da frase pela palavra isso, tá? Que inicia as orações chamadas de orações subordinadas substantivas. Tá bom? Então, a gente sempre substitui pelo isso. Exemplo, letra A. Não são raras as consultas hoje em dia, isso. Não tem muita lógica, não, né? Oculta-se o zelo corporativo, isso. Corporativo, isso. Também não. Admitindo isso. E a aura da sacralidade, isso. E eu, de forma sonora, consegui perceber que existe uma alternativa, somente uma alternativa, em que você consegue perceber essa estrutura desse isso. Ou seja, você já está vendo aqui que a banca, ela tem uma coisa de gramática muito forte. Muito forte. Então, se você estava estudando naquela linha, aquela linha bem de estilo da UFPE, UFRPE, aquele estilo daquelas bancas, você percebe que essa estrutura aqui é completamente diferente. Tá? Completamente mesmo. Tem uma coisinha que eu sempre digo, quando você tem um verbo e logo depois dele tem a conjunção integrante que, normalmente, esse que, ele é uma conjunção integrante. E vai ser uma oração substantiva, que é aquela do isso. Admitindo isso. Olha aí a letra C. Estão vendo que tem um verbo aqui na letra C, ó. Admitindo, verbo. Aí depois veio um que. Admitindo isso.
Então, a resposta dessa questão, você nem precisa saber muita coisa, você só precisa saber qual é a função do quê. Perceba que tem que em todas as alternativas. Em todas as alternativas. Existe aí a questão do quê. Tá? Então, veja só para tirar a dúvida total de vocês, olhem aqui comigo as outras alternativas e você percebe o seguinte: são raras, não são raras as consultas hoje em dia em que, então esse em que, ele está ligado aqui a consultas. Então ele está ligado a um nome, evitando a repetição desse nome. Logo, ele é um pronome relativo. Ele é um pronome relativo. Oculta-se o zelo corporativo que tantas vezes resiste. Quem é que resiste? É o zelo. Logo, ele é pronome relativo também. Pronome relativo não inicia a oração com valor substantivo, com função substantiva. Pronome relativo inicia a oração com valor adjetivo. Tá bom? Então, quando você chega aqui na letra C, aí você percebe que esse que ele está iniciando uma oração. Você não consegue substituir por o qual. Por exemplo, na letra B, você consegue dizer: oculta-se o zelo corporativo, o qual tantas vezes resiste. Na letra A, não são raras as consultas hoje em dia, nas quais o médico dispensa uma conversa atenta. E a letra D, a aura de sacralidade, a qual envolve em todas elas você tem pronome relativo. Porque eles estão evitando a repetição de uma palavra. Mas na letra C, não. A letra C, você diz admitindo isso. Então, se equivaleu a admitindo isso, logo vai ser uma conjunção integrante. Ó, C, I. Se é conjunção integrante, você tem aqui o gabarito, porque conjunção integrante, ela inicia oração sempre com função substantiva. Então, você está percebendo aqui comigo que a banca, ela é gramatiqueira. Você precisa saber gramática mesmo, tá bom? Precisa saber gramática para dominar a estrutura dessa banca. Senão, você não vai conseguir. Porque o que acontece? As bancas de universidade, pelo menos as bancas de universidade de Pernambuco, elas, você já sabe como elas funcionam. Metade da prova você tem ali texto, metade da prova texto, e a outra metade gramática, mas a gramática você já sabe o que é que vai cair. É uma questão de conjunção, é uma questão de prefixo, é uma questão de valor semântico do elemento, é perdidamente uma questão de pontuação, concordância sempre presente, regência e crase. É isso que cai na FAD. Mas o elenco aqui da FUNCERN, ele é bem maior. A FUNCERN, na verdade, ela tem um repertório muito grande de assuntos e questões de português. Tá bom? O repertório dela é muito grande, vocês estão percebendo que ela vai mesmo na gramática. Ela põe textos, inclusive aqui nessa ficha, eu coloquei nesse PDF, eu coloquei um texto gigantesco, só para você ver como funciona. Mas era uma questão simples, que nem explorava tanto o texto assim. Tá? Então, a gente vai verificar isso também, dar essas dicas a você, como você trabalhar para acertar esse tipo de questão. Vamos aqui agora à questão de número 2. Questão número 2, então, já viu que a banca, ela é gramatiqueira. Ela é mais gramática do que texto. Mais gramática do que texto. Ela puxa mais você na gramática do que texto. Não se esqueça disso, tá bom? Questão número 2, vou falar daqui a pouquinho, volto a falar sobre o estilo da banca e vou hoje ainda falar sobre a previsão dessa saída desse edital, né? Não será com obstáculos à tecnologia. Quando ela se provar mais útil, barata. Mas, enfim, a banca só grifou esse termo. Aí ele quer, você observa que as alternativas só falam de quê? Só falam de regência. Só falam de regência. Só que a banca, ela quer saber qual é o tipo de regência que acontece aqui.
Ela quer saber isso. Se a regência é feita pelo verbo, o que é regência, gente? Regência é pedido. É um pedido. Se é um pedido feito pelo verbo ou se é um pedido feito pelo nome. É isso que a banca vai querer saber de você. Então, a gente chega aqui e a gente diz, não será com obstáculos à tecnologia. Aí a gente chega aqui, olha, percebe essa situação que está havendo entre obstáculos e a tecnologia. Obstáculos não é um verbo, obstáculos é um nome, obstáculos um substantivo. Por conta disso, nós chegamos aqui à conclusão. Perceba que depois de obstáculos existe um sinal indicativo de crase. Aconteceu aí um sinal indicativo de crase. Então, se houve obstáculos a quê? Então, a gente chega à conclusão de que o pedido, que é, na verdade, o que a gente chama de termo regente, o que é o termo regente? O termo regente é quem pede, quem é que está pedindo a complementação. O pedido é feito pelo nome obstáculos, tá bom? Obstáculos, ok? Então, e a tecnologia, esse elemento é o complemento desse nome, que é o que a gente chama de termo regido. Então, você tem aí o termo regente e você tem aí o termo regido. Então, o termo regente é o termo obstáculo, logo vai ser regência nominal. Regência nominal, perceba aqui, olha. Regência nominal, você elimina a letra A, elimina a letra C. E você percebe que a preposição solicitada pelo nome foi a preposição a. Logo, a gente tem aqui, olha, regência nominal, em que o termo regente e o termo regido justificam o uso do acento grave. Exatamente. O que é acento grave? É o acento indicativo de crase. Obstáculos a quê? A tecnologia. Então, obstáculos a quê? A tecnologia. Então, por isso que ficou aqui o sinal indicativo de crase. Por isso, resultado da regência nominal. Então, perceba como a banca, nesse sentido, ela é bem diferente das bancas que você conhece, que você já trabalhou. Ela é difícil? Não, não é difícil. Agora, você precisa saber onde está pisando. Saber onde está pisando. É isso que você precisa. Tá bom? Então, por isso que eu estou trazendo para aqui essas informações. Deixe-me ver aqui o chat que estão dizendo. As questões foram criadas num nível de dificuldade comparável da banca mesmo, ou foi mais fácil para o melhor entendimento dos participantes? No nível da banca. No nível da banca, as questões são da banca. Essas questões aqui são da banca. Eu peguei essas questões todas da banca. Tá ok? Não fiz nada mais fácil nem mais difícil, não. Eu quis trazer aqui para vocês de uma forma que vocês conhecessem como é o nível da banca. Hoje não, quem quer falar? Pode falar. Alguém quer falar? Eu vi alguém pedindo para falar? Não? Então, todo mundo compreendeu como é diferente, né? Um estilo muito diferente. Muito diferente mesmo, mas não é um bicho de 7 cabeças. Mas você tem de ter esse domínio, tá bom? Do termo regente e do termo regido. O termo regente é quem pede. Se quem pedir for um verbo, aí vai ser regência verbal. Quem pedir complemento, se for um nome, vai ser regência nominal. E a banca quer saber até qual é a preposição que está sendo solicitada. E você viu aqui que foi a preposição a, que se juntou ao artigo a e gerou o termo aqui, gerou a crase, né? Olha aqui, está falando comigo, Daniela. Boa tarde, você sabe informar se... Só um minutinho aqui, gente, para... Se irá ter vaga para contador, eu acredito que sim, viu? Dado o tempo que não sai edital do IFPE, eu acredito que eles vão vir com bastantes cargos. Eu acho que vão vir com bastantes cargos. Para professor exigir mestrado, é o mínimo que se pode ter, é mestrado. Para professor, é o mínimo. Tá bom? Professor, perguntaram também sobre a quantidade de alternativas de cada questão. A banca pode colocar 4 ou 5, tá? Ela coloca 4 ou 5. Eu já percebi, eu fiz um estudo bem grande para ver
essa situação para trazer aqui para vocês, e ela trabalha ou com 4 ou com 5 alternativas. Tá? Ela trabalha muito com essa linha de raciocínio. Marli está perguntando se vai ter vaga para técnica de laboratório, biologia. Vou responder a mesma coisa que respondi ainda para outra pessoa. Eu acredito que sim, dado o tempo que não sai edital dessa área. Tá bom? Redação. Eu acredito que não teremos redação. Tá? Eu acredito que não teremos redação. Eu acredito, tá, gente? Eu não estou batendo martelo, não. Mas eu acredito que não vai haver redação, não. Tá? Então, aqui, vamos a mais um casinho, a mais uma situação que, olha, essa daqui é gramática pura. O Conselho Federal de Medicina baixara. Aí você, ó, se você estuda comigo, você já faz essa situação aí, ó, esse irá. Tá? Esse irá no tempo verbal, para as provas que pedem muito tempo verbal, eu sempre mostro isso. Baixar equivale a tinha baixado, havia baixado. Tá? E aqui tem um haveria. Olha o que acontece aqui, gente. Quando você tem o baixar, eu cantar, eu dançar, eu fizer, trabalhar e tal, tudo isso é um passado anterior ao outro. Então, chamamos de pretérito mais que perfeito. Então, pretérito mais que perfeito. Temos aqui. Primeiro item. E no segundo, uria, eu gostaria, eu ficaria, eu quereria, eu compraria, você estaria. Tudo isso é uma situação futura, tá? Futura em relação ao passado. É o que chamamos de futuro do pretérito. Então, veja como essa questão é gramatiqueira. É gramatiqueira mesmo. Você olhar e dizer, meu Deus do céu, é uma questão que requer um conhecimento literal, puro, literal mesmo, da parte gramatical de sua do seu histórico, digamos assim, tá? Do seu histórico, ela vai requerer isso de você, tá bom? Então, por isso que eu tenho que mostrar essa estrutura aqui para vocês, que é gramática pura mesmo. Sendo assim, nós temos aqui, na terceira questão, nós temos como gabarito, olha, ele diz, o primeiro está, a letra A está dizendo, flexionado um pretérito mais que perfeito, e um dos seus usos indica um fato passado anterior a outro, e o segundo no futuro do pretérito. E um dos seus usos indica um fato posterior a um fato do passado. Exatamente aqui nós temos, nossa resposta ficou na letra A. Foi exatamente o que eu falei aqui agora para vocês. Futuro do pretérito, que é o último, termina iria, tá? Futuro do pretérito, e você vendo também aqui comigo essa história do Rá, que esse Rá vai ser exatamente o pretérito mais que perfeito. Só lembrando que cantara equivale a tinha cantado, fizera equivale a tinha feito ou havia feito. Tá? Então, temos até agora aqui essas situações, temos até agora essas observações. Nós já vimos 3 questões, tá? E você está vendo que a primeira foi letra C, a segunda foi letra D de dado, aqui, registro nominal, e a terceira foi letra A. Ok? Maravilha? Pronto. Agora vamos à quarta questão. Então, vocês viram aí como destoa, né? Como destoa, que eu digo, não é que seja fácil, mas ou que seja difícil. É muito tradicional, coisa que você não encontra naquela linha que, de repente, você estava estudando. Por isso que eu fiz questão de estar aqui para a orientação de vocês. Outra coisa, muito mais gramática do que texto, tá? Muito mais gramática do que texto mesmo, a prova tem. Tá? Vem sempre assim, com muito mais gramática do que texto. Quarta questão, ela pegou um trechozinho, um período de um texto, e pergunta a tipologia desse período. Eu percebi que a banca faz muito isso, ou seja, querendo saber se ele é dissertativo, descritivo, querendo saber, só que ela dá outras pistas, como
tempos verbais e tal. Então, vamos aqui observar uma coisinha. Vamos primeiro ler o texto, o trechozinho. Não são raras. Opa, eu tenho aqui verbo ser. Verbo ser é um verbo de ligação. Você faz sim, o que é que tem a ver isso com tipologia? Tem muita coisa a ver. Raras, adjetivo. Não são raras as consultas hoje em dia em que o médico dispensa uma conversa atenta e a interação física com pacientes. 2 adjetivos também. Em favor da realização de exames laboratoriais ou de imagem. Então, você percebe aqui que eu não posso dizer que esse texto é narrativo. Mas por que eu não posso dizer que ele é narrativo? Um texto narrativo, normalmente, ele trabalha com verbos no passado e são verbos de ação. Perceba que não são raras, é um verbo de ligação. Então, já não pode ser narrativo, você já elimina a letra A. Já não pode ser narrativo. Olha aqui, você elimina a letra A e a letra C. 2 alternativas que você elimina aqui. Ou seja, só pode ser descritivo, pela presença de verbo de ligação, pela presença de adjetivos. Aí a banca chega aqui para a gente e diz, descritiva e apresenta verbos no pretérito imperfeito. Oi? Olha o que a banca diz aqui. O texto diz aqui, não são raras as consultas hoje em dia. Gente, hoje em dia é o quê? Atualmente. Como é que é pretérito? Não é pretérito de jeito nenhum, né? Esse hoje em dia já está dando a dica a você que esse verbo está no presente. Logo, a gente tem aqui o seguinte, olha, descritiva e apresenta verbos no presente, em uma relação de simultaneidade. Perfeitamente. É isso aí. Então, você percebe que esse tipo de situação, veja que é uma questão de texto, mas é uma questão de texto que ela pega elementos gramaticais. Ela diz, eu vou aproveitar e vou trabalhar a parte gramatical aqui, eu vou aproveitar e vou trazer tempo verbal para cá. Olha só. Então, é um olhar, é um leque, que não é um leque pequenininho, não. Ela põe o leque textual muito amplo nessa questão que envolve tipologia. Tá? Então, eu gostei desse tipo de questão, porque ela dá uma... O gênero descritivo também pode vir com verbos no pretérito imperfeito? Pode. Não era o caso aqui, mas ele pode vir no pretérito imperfeito. Tá? Bastava você procurar. Aqui bastaria você procurar o que é que os elementos que a gente chama de adverbiais que encontram no texto, caso a pessoa tenha dificuldade com o tempo verbal, aí por isso que eu dei aquela dica do hoje em dia, que é o atualmente. Aí, se é atualmente, se é hoje em dia, o verbo só pode ficar no presente. Entendeste? É isso. Porque, na verdade, um texto descritivo ele pode vir em qualquer tempo verbal. Um texto narrativo é que normalmente vem com verbos de ação no passado, porque ele tem que seguir uma ordem cronológica e ele tem que trabalhar com uma linha em que se tem uma determinada sequência de ações que vão acontecendo. Tá bom? Então é isso. Então a nossa resposta aqui ficou na letra D de dado. Maravilha? Continuando, olha só. Quinta. Questão de pontuação. Fixava ainda normas para outros procedimentos, como telecirurgias. Sobre a pontuação desse período, considerando-se as relações sintático-semânticas da língua portuguesa, o sentido permanecerá inalterado se... Então, olha, temos uma coisinha aqui que eu sempre digo, que é a seguinte: quando você encontrar um advérbio no meio de uma oração, esse advérbio, quando ele for advérbio de tempo e tal, ou de modo, ele estiver no meio de uma oração, ou ele vai ficar entre vírgulas ou sem vírgula alguma. Foi o que aconteceu aqui, olha. Fixava ainda normas para outros procedimentos. Então, é um advérbio? Ele está entre vírgulas. Mas foi que eu novamente dizendo a você, ele pode ficar entre vírgulas ou sem vírgula alguma, ok?
Sendo assim, a banca pergunta, considerando as relações sintático-semânticas da língua portuguesa, o sentido permanecerá inalterado se for colocado um ponto após a palavra ainda. Tem nem sentido, né, gente? Imagina, fixava, vírgula, ainda, ponto. Normas, não tem como. For retirada a vírgula após a palavra ainda, não pode, porque vai ficar faltando, fica sem sentido, fica quebrado semanticamente, sintaticamente também, porque fica parecendo uma oração deslocada. Que a ideia não é essa aí, a ideia não é uma oração deslocada. Então, olha o que tem, foram retiradas as vírgulas que demarcam a palavra ainda. Então, ou você usa as duas vírgulas, ou não usa nada. Ou usa as duas vírgulas, ou não usa nada. Tá? Quando você tiver advérbios no meio do período, no meio da oração. Ok? Pessoal, todo mundo compreendeu essa explicação aí que eu trabalhei agora com vocês, que eu mostrei? Ok? Pronto. Se o advérbio for longo, as duas vírgulas passam a ser obrigatórias. Se você tiver um termo adverbial longo, ou seja, um adjunto adverbial longo, elas são obrigatórias. Tá? Se for adjunto adverbial, a regra é a mesma. Todo advérbio, ele é um adjunto adverbial. O advérbio, eu acho que você quis falar locução adverbial. Porque o advérbio a gente chama de advérbio morfologicamente. Sintaticamente, a gente chama de adjunto adverbial. Locução adverbial, aí você põe vírgulas. Tá bom? Aí elas são obrigatórias. Você tem que mantê-las. Okay? Só em advérbios que você faz esse tipo de situação. Maravilha? Perfeito. Heber, você acha que vão cair quais matérias além de português? Olha, vamos nos preparar para as matérias que caem sempre nos concursos de universidade. Eu acho que em relação a isso não vão mudar muita coisa em relação às disciplinas, não. Agora, é a forma de abordar que é diferente. É a abordagem que é diferente. Vocês estão vendo que essa abordagem aqui é completamente diferente da abordagem que eu vejo, por exemplo, que eu vi ontem numa aula que eu gravei. Uma abordagem que eu trabalhei com o meu pessoal da turma do IFPE até a quinta aula. Eu tive que refazer toda uma programação para começar do zero, gente. Vocês acreditam nisso? Eu bloqueei a minha quinta-feira para exatamente esperar essa definição, e como saiu a definição da banca, digo, não, eu vou agora trabalhar com isso. Você acha que cai matemática e informática? Acho. Eu acho que sim. É um tipo de concurso que ele não tem caído muito em... É um tipo de disciplina que não tem caído muito em outros concursos, como, exemplo, como concursos na área, área jurídica e tal, mas na área de universidade essas disciplinas ainda têm caído. Tá? A UFRPE que teve um ano que inovou, aí não colocou, nem raciocínio lógico, nem colocou informática, mas a UFRPE fez isso. Mas, normalmente, eles se fazem presente. Eles se fazem presente nas provas de universidade. Tá? Os conteúdos serão os mesmos, exatamente. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho, Jimenez. Eu estou ainda fazendo a programação, porque vocês pensam que é fácil fazer a programação de mentoria? Não é. Porque tudo tem que encaixar certinho. Não é, a aula não pode ser a mesma. Tudo tem que mudar. Eu tive que mudar a minha estrutura todinha. Eu estou, nesse momento, eu estou com 145 alunos do IF. 145 alunos, mas todos eles concordaram em a gente dar uma parada para esperar a banca para ser definida para a gente reiniciar. Tá bom? Não cobrou matemática e sim raciocínio lógico. Só vai ter vaga para quem tem mestrado. Português, sim. Português não, desculpa. Professor, sim. Professor é o mínimo que se tem, que se vai ter, tem que ter mestrado, no mínimo, para professor. Tá bom? Olha, aqui está dizendo, o Vinícius está dizendo que no IFRN vai ser português, legislação específicos. Isso aí. Aí, se for igualzinho ao IFRN, vai ser ótimo, né? Português, legislação específica.
todo mundo livre de informática e de matemática. Mas também tem que fechar português comigo, viu? Digo logo. Tem que fechar português comigo. Vamos embora aqui, continuar. Sexta questão. Há um A empregado com função de preposição, ou seja, ele quer uma letra A que seja uma preposição. Gente, essa prova aí, vocês acreditam que é uma prova para um cargo nível superior de médico? De médico, essa prova é. Então, estou formatando, estou finalizando, Cecília. Eu vou divulgar inclusive nesse grupo. Aqui nesse grupo nosso, eu vou divulgar toda a formatação do curso, toda a programação dele. Tá? Estou finalizando já. Ele não viu a moto se aproximar, olha de um lado a outro, a vigiar a pista quase livre, é possível que nem notemos a falta do enfeite. Por um intervalo de tempo seguro para a travessia. Olha só, a banca quer uma preposição, gente. Meu Deus do céu. Uma coisa certa, você tem que saber isso aqui. Não existe artigo A diante de verbo. Pronto. Isso aqui já mata muita coisa. Estão vendo que tem um verbo aqui? Não existe artigo A antes de um verbo. Então, esse A aqui, ele não é um artigo. Quando você tiver palavras repetidas, cara a cara, frente a frente, rosto a rosto, o A vai ser sempre uma preposição. Então, você tem, olha, na letra B, preposição, e você tem duas preposições logo na letra B. Na letra A, esse ele não viu algo. A moto é artigo, né? Está aqui determinando a palavra moto. É possível que nem notemos a falta. Então, artigo também. Notemos algo por intervalo de tempo seguro para a travessia. O para é preposição, mas o a, ele é um artigo determinando a palavra travessia. Logo, a nossa resposta será B de bola. Aí está. Questãozinha simples, mas aí, de repente, você que não precisava se lembrar desse detalhe que eu falei, novamente, quando você tiver expressões com palavras repetidas, cara a cara, frente a frente, rosto a rosto, o A vai ser sempre só uma preposição. Por isso que não tem crase. Sempre preposição. Sempre, 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 sempre mesmo. E outra coisa, antes de verbo, nunca vai ter artigo. Por isso que esse A, antes de vigiar, ele vai ser também uma preposição. Ok? Então, vale a pena você relembrar esses detalhes, porque são coisinhas que fazem toda uma diferença. Professor do curso técnico, professor superior para ministrar as aulas. Professor para ministrar as aulas nas turmas. De nível médio. Sexta questão, vemos a sétima. Olha só. A banca quer saber o nome das orações. Quando abrimos nossos olhos, toda vez que você tiver uma conjunção, quando iniciando uma estrutura oracional, você terá sempre um valor de tempo. E tempo é circunstância. Se é uma circunstância, é advérbio. Logo, essa oração aqui inteira vai receber o nome de oração subordinada adverbial. Então, temos aqui, olha, oração subordinada adverbial, de tempo, ok? Foi o que aconteceu aqui, agora. Você viu comigo hoje, nesse mesmo PDF, você viu comigo esse quezinho que está aqui, olha. Ficamos com a impressão de termos visão nítida, rica e detalhada do mundo, que se estende por todo o nosso campo visual. Esse que se estende, essa visão nítida, rica e bem detalhada do mundo, que se estende, esse que está ligado exatamente ao nome visão. Essa visão, a qual se estende por todo o nosso campo visual. Então, essa situação, ela vai ser o quê? Está evitando a repetição, olha,
equivalendo a qual, logo vai ser o quê? Um pronome relativo. Você viu comigo que o pronome relativo ele sempre vai iniciar uma oração com valor de quê? Tá? Com valor de quê? Sempre vai iniciar uma oração com valor de adjetivo. Valor adjetivo. Então, vai ser oração adjetiva. Não esquecer isso aí. De jeito nenhum. Então, nós temos aqui o quê? A primeira oração grifada é a oração subordinada adverbial de tempo. A segunda é uma oração com função adjetiva. Então, vamos aqui observar. Eu fui mais detalhista do que a banca pede, tá? Orações subordinadas em que no primeiro trecho tem-se uma função adverbial. Exatamente. Adverbial de tempo. Maravilha. Então, começou aqui, ó, certinho. E no segundo, uma função adjetiva. Por quê? Porque tem pronome relativo. Então, a nossa resposta já está aqui. Letra A. Maravilha. Letra A. Minha gente, como é que pode? Tá vendo? Agora tem de saber. É aquela coisa, você não pode perder uma questãozinha de português sequer. Tá? Não pode perder mesmo. Agora, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui na caixa. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta na caixa de mensagem. Se alguém está perguntando algo. Vagas de professor de português serão para professor de nível médio de FPE. Pelo que me consta, sim. Viu? Pelo que eu estou sabendo, sim. Oitavo. Na verdade, gente, eu vou até confessar uma coisa aqui para vocês. É o concurso que eu quero fazer na minha vida. Eu não quero fazer agora, mas no outro concurso que tiver, eu quero me aposentar como professor do IFPE. Eu quero me aposentar porque eu acho que o IFPE paga muito bem como professor. Paga muito bem mesmo. Então, vale muito a pena, viu? Você é um professor que vale muito a pena. Eu tenho muitos amigos que ensinam lá e vale muito, muito a pena mesmo. E quanto mais especialidade você tiver, melhor. Mestrado, doutorado. Oxe, menino, não perde tempo não. Está logo te organizando aí para você chegar, ó, já botando para ferrar. Viu? É isso. E os outros cargos também, tá? Porque como esses institutos federais, eles dão incentivo a pessoas que estudam. No caso, se você faz uma pós-graduação, seu salário aumenta um pouquinho. Se você tem 2 pós, aumenta um pouquinho. Fora os cursos internos que eles têm lá, isso vai aumentando, você vai ganhando pontuações. Como eu falei para vocês, eu tenho muitos ex-alunos que estão lá, como na parte administrativa, e eu vejo, acompanho. Tem muitos que são amigos meus, eu acompanho como eles vão subindo a ladeirinha. Tá? Por isso que eles não querem sair de lá, porque se aposentam lá no final, bem mesmo. Oitavo, poderemos assistir à queda de um deles. A ocorrência do acento grave é justificada. Você já sabe que esse tipo de questão, a banca não vai querer saber se a crase está certa ou se está errada. Ela não gosta disso, já percebi. Ela gosta de saber o motivo. Ela gosta de saber a razão. Então, aqui, olha, a gente poderemos assistir. Assistir. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, temos o quê? Uma regência verbal. Assiste a alguma coisa. E essa coisa é o quê? Essa coisa é a queda. Tá? Então, aqui você tem a regência verbal. Você percebe que o verbo assistir, no sentido de ver presenciar, ele é um verbo transitivo indireto pedindo preposição a. Então, é regência verbal. O verbo assistir é um termo regente. O termo regido, que é o objeto indireto, vai ser a queda. E por estar com o artigo a, se juntou a preposição a. Então, primeiro tem que vir a preposição, tá? A ordem tem que ser essa. Caso de crase, a justificativa, primeiro você vai olhar na ordem, primeira preposição, depois o artigo. Tá? Então, aqui, por exemplo, a letra A, você já elimina a letra A, porque ele colocou pela exigência de artigo do termo regente. Não.
Você já elimina. E na letra B, pela exigência de preposição do termo regente, que é o nome, não é o nome. Você viu comigo que ele é o quê? Ele é um verbo. Tá vendo? Pela exigência de artigo, também não é exigência de artigo, não. Primeiro é a preposição, porque quem assiste, assiste a. E a que? A que é da primeiro artigo, desculpa, a primeira preposição, para depois artigo. Tá? Então, aqui está, olha. Veio primeiro a preposição, e para depois vir o artigo. Preposição mais artigo. E a letra D, pela exigência de preposição do termo regente, que é um verbo, e pela exigência de artigo do termo regido, que é um nome. Pronto. Aí está a resposta à letra D de dado para você. Vamos ver aqui a nossa caixa de e-mail na caixa de mensagem, se tem alguma coisa, se alguém está perguntando algo aqui. Se eu cogito mudar a data de... Olha, minha agenda é muito apertada, Hugo, muito apertada, então eu não cogito mudar a data. Inclusive, eu bloqueei essa data para o IF. Você sabe mais do que ninguém, está bloqueada há séculos, esperando essa definição. Então, eu acho que vou ficar sempre na quinta mesmo, tá? Porque eu não tenho ler anteriores. Meu curso é para nível médio superior. Eu sempre trabalho com nível acima. Sempre trabalho assim. Todo mundo sabe disso, viu, gente? Eu sempre trabalho com nível acima. Por quê? Quando eu trabalho com nível acima, eu consigo abranger de forma didática algo que consiga, todos conseguem entender. A minha ideia é sempre essa. Tá? Perceba que todas as questões aqui são questões de nível superior, exatamente para que ela abranja todo mundo, e todo mundo que vai fazer nível médio consegue entender. Ou seja, pode acontecer de a sua prova ser um pouco, que vou fazer nível médio, pode acontecer de a sua prova ser um pouco mais fácil. É isso aí. Costuma ter quantos textos para a prova de nível totalmente diferente das provas daqui, né, em relação à quantidade de textos? Os textos, eles podem até ser grandes, podem até ter 2 ou 3, mas eles não são tão explorados. Eles exploram muito a parte gramatical, tá? Exploram muito. Eles põem um texto gigante e vão tirar quase nada do texto. Vocês vão ver isso agora. Acho que a próxima questão já diz isso para a gente. Olha, eu não estou criticando a banca, não, de jeito nenhum. Estou mostrando como ela é diferente do que se tem, do que nós estamos acostumados a ver. Olha um texto aqui chamado Os Pontos Cegos de Nosso Cérebro e o Risco Eterno de Acidentes. Olha o texto, gigante. Olha, gigante. A pessoa vai e passa o resto da vida. Qual é a minha sugestão? Quando você tiver um texto assim, você vai logo ver qual é o tipo de pergunta que se tem nele. Tá? Qual o tipo de pergunta que se tem? Porque, às vezes, a pergunta você não vai precisar ler o texto todo, vai precisar ler um trecho dele. E aqui, por exemplo, ele diz: há um pronome que se refere ao leitor. O leitor quem é? Você. Se é você, tem que ser um pronome que esteja na terceira pessoa. Tem que estar na terceira pessoa. Temos que procurar aqui um pronome que esteja na terceira pessoa. Então, ele tem todas as estruturas que ele tirou do texto, ou seja, ele usou o texto como pretexto para fazer essa questão. Claro que havia mais questões. Tá? Eu teria somente essa, trouxe para a gente, porque eu usei outras provas também para você perceber como funciona. Então, se refere ao leitor, ele está chamando a atenção do leitor, você vai chegar aqui, ele diz: eu tomo a defesa do motorista, ele não viu a moto se aproximar. Tem terceira pessoa? Tem. Mas esse ele não se refere ao leitor, se refere ao motorista. Então, não pode ser a letra A, tá?
e reter alguns deles para que possamos compreendê-lo. Ele aqui está trabalhando com o termo nós, primeira pessoa do plural, o termo nós. Tá? Aí você olha agora a letra C. Eu o convido a assistir a um vídeo que existe sobre isso. Olha só, gente. Eu o convido. Ele aqui, ó, está dizendo o seguinte: convido você. Ok? Eu o convido. Então, aqui está. Está se referindo ao leitor. Resposta à letra C. É hora de dirigir, mas no meio da travessia ele é surpreendido por uma grave colisão. Ele não é o leitor, é um personagem que está aí na situação textual. Então, aí vocês estão vendo que é, é um tipo de questão que você não precisa de muitas informações que estão totalmente no texto, porque às vezes as pessoas elas perdem muito tempo porque elas não sabem a técnica, tá? Elas não sabem a técnica de fazer questões. Então, é interessante que a gente saiba essa técnica aí. E em algumas situações a gente precisa ganhar tempo. Não é você trabalhar, não é você fazer a prova na maior formação do mundo, não. Não é isso que eu estou dizendo. É saber ganhar tempo, tá bom? Para que você não tenha problema algum. Saber ganhar tempo. E existem textos que eles vêm somente para atrapalhar a linha de raciocínio do candidato, porque ele não vai exigir tanto tempo como o candidato queria. Tá bom? É isso. Precisa. Mas, na verdade, é só uma estratégia da banca. É por isso que ela quer exatamente essas pessoas que têm essa linha de raciocínio mais rápido. Ok? Vamos aqui à questão 10. Considere o trecho. No mundo real, mudanças são geralmente antecedidas por uma série de movimentos. Se esses movimentos superam um limiar atrativo, vão capturar nossa atenção. Aí a banca quer saber a expressão que mantém uma relação. Olha, tem que ter muito cuidado no que diz a questão. Olha. Uma relação de antonímia, ou seja, que é o antônimo. Você não é para você saber o que é limiar, é você saber qual é o oposto de limiar. Tá? Então, aqui, olha, ele colocou limite mínimo, momento inicial, momento intermediário ou limite máximo. Então, olha, o limiar, na verdade, é um mínimo, é um limite inicial, significa isso, mas ele não quer isso. Ele quer exatamente o oposto. Então, se ele quer o oposto, olha, isso aqui é o antônimo, tá? É o antônimo, que é o limite máximo, tá bom? Então, aí está para você essa situaçãozinha e nós chegamos a essas observações. Eu vou só responder aqui, querer saber de vocês. Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre a banca? O que acharam da banca? Eu quero saber de vocês o que acharam da banca. Tranquilo? Sem estresse? Agora já sabem, não podem errar. Tá bom? A FUNCERN é parecida com a IBFC? Não, não acho. Não acho. Como profissional da área, eu não acho, porque ela busca outras. Tem uns assuntos, como regência, por exemplo, que parece. Só a parte de regência mesmo, mas o restante não. O restante dos assuntos, não. Qual banca parece com a FUNCERN? Olha, é a banca VUNESP. A banca VUNESP parece. Parece, principalmente na parte gramatical. Tá? Na parte gramatical, ela parece muito com a FUNCERN. A banca VUNESP. VUNESP é uma banca do São Paulo.
Você sabe alguma coisa sobre abertura de vagas para técnicos? Sempre eles abrem, gente. Sempre abrem e eu acredito que teremos vagas. Tá? Olha, com essa publicação, Vinícius, com essa publicação no Diário Oficial, fica muito iminente já a publicação. Tá? Eu procurei saber com pessoas que trabalham diretamente lá com o pessoal, para me dar uma data e tal. Eles disseram que as pessoas são péssimas de comunicação, no sentido de eles não dizem, eles não abrem o jogo, não. Não abrem muito o jogo, não, da história, não. Mas, como já saiu a publicação no Diário Oficial sobre a banca, e é algo que é válido por um ano, porque quando ele diz válido por um ano, porque tem todas as etapas. Tá, gente? Não quer dizer que o edital vai sair daqui a um ano, não. É válido por um ano, porque ele trabalha após a prova, após a publicação do edital, aí vem a prova, digamos que seja em setembro, outubro, exemplo. E depois disso, você vai ter. Aí tem as etapas, né? Tem as próximas etapas, que isso tudo engloba e requer tempo. Aí tem a questão também das nomeações e tal. E é claro que eu quero que você esteja nessa lista de nomeados, tá bom? Eu torço por vocês, vou dar informações sobre a nossa mentoria, que vem totalmente repaginada de acordo com essa estrutura, tá? Totalmente repaginada de acordo com a banca, e eu vou trazer para vocês todos os detalhes. Ok, gente? Então, muito obrigado mesmo. Foi ótimo estar aqui com vocês e foi ótimo passar para vocês essas informações necessárias, ok? Informações necessárias